Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesta série de reflexões a respeito da mente de Cristo. Como nós podemos cooperar com o Espírito Santo nesta obra terrivelmente maravilhosa de conformar a nossa mente à semelhança de Cristo. São 17 as características de uma mente semelhante à de Cristo e nós estamos então refletindo sobre cada uma delas. Hoje nós vamos refletir então sobre a característica de Cristo de ter uma mente moderada. Então, esta mente moderada é mencionada em Tiago 3,17, né? Que nós vimos então as características de uma mente semelhante à de Cristo. Mateus capítulo 16, versículos de 15 a 23, descrevem a moderação de Jesus em ação. Como Jesus pôde, em dois momentos cruciais, usar a sua moderação, usar as palavras de uma maneira firme, moderada e equilibrada. A palavra de Deus diz assim: ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glórias a Deus. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. E desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes e também dos escribas. Fosse morto e no terceiro dia, então, ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, isso de modo nenhum irá acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Então, olha, num mesmo momento, duas coisas importantes aconteceram, e Jesus pôde, então, moderadamente, delicadamente, dizer a Pedro que caminhasse, então, que pensasse a respeito das coisas que ele estava fazendo. Nós temos também uma outra situação, lá em Mateus capítulo 14, de 18 a 32, quando Jesus chama então Pedro para que caminhe sobre a água. E logo depois dele caminhar, nós sabemos que ele estava afundando, mas Jesus então estende suas mãos e puxa ele para cima e repreende ele pela sua pequena fé. Logo chamou então ele também de bem-aventurado, como também repreendeu quando negou aceitar o plano de Deus para Jesus. Então Jesus ele viveu desta forma, usando as suas palavras moderadamente em situações diferentes. Então ele, teve uma situação bem polêmica, logo depois de dizer bem-aventurado és tu, ele disse, voltando-se a Pedro, ele disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim naqueles que são dos homens. Então, Jesus tem, a sua forma de agir, moderado, delicado muitas vezes, ao falar, exatamente por causa da sua mente moderada. Mas que é ser moderado? Moderado é ser acessível, é ser brando, ser gentil, é ser justo, gracioso, paciente, compassivo, também razoável, simpático, afetuoso, cordial, amável, humano
e ser de bom coração. Isso é a virtude da moderação. Já o oposto satânico da moderação é ser o quê? Áspero, mordaz, descortês, ofensivo, rígido, inflexível, amargo, cruel, feroz, violento, rude, indiscreto, impetuoso e irritante. E a distorção da moderação é ser permissivo ou liberal demais, descuidado, desatento, indiferente, distraído, omisso, desenfreado. Então, é isso que nós precisamos entender, que quando nós não estamos funcionando da forma como a palavra de Deus nos diz, nós podemos estar funcionando, então, num oposto satânico ou numa distorção. Nós precisamos avaliar o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de se expressar, principalmente em relação às pessoas, para que a gente possa, então, chegar diante de Deus, colocar diante de Deus esta fraqueza, esse mau hábito, para que Ele possa, então, nos ajudar e nós estarmos, então, colaborando com o Espírito Santo de Deus nesta obra preciosa. Outra qualidade mencionada em Tiago 3,17 é que a característica é de ser tratável. Uma pessoa tratável, uma pessoa que serve com prazer e não coloca obstáculo quando é solicitado a prestar algum favor a alguém. O oposto desta qualidade de ser tratável é ser intratável. Há pessoas que rejeitam toda a oportunidade de servir. E essa distorção, qual seria a distorção de não ser, então, uma pessoa tratável? É ser servir. Então, ser tratável é ser acessível, estar disposto, dócil, responsivo e cooperador com a obra de Deus. Jesus foi tratável. Quando estava caminhando para curar a filha de Jairo, ele interrompeu a sua viagem para atender uma mulher hemorrágica. Lá em Mateus capítulo 5, 34, nós vemos isso. Jesus sabia que uma demora traria como resultado a morte da menina, o que lhe ofereceria uma circunstância diferente que ele deveria enfrentar. Jesus, porém, nunca deixou de ouvir um pedido de cura, ainda que tivesse testado a fé da mulher sírio-fenícia e tivesse demorado também ao ir ao encontro de Lázaro, estava a fim de realizar um milagre maior. Então ele ajuda essa mulher, e ele sabe que quando chega lá a menina já está morta, mas ele então ressuscita. E nós temos aqui então o milagre também, né, de Lázaro, que ele demorou um pouco para chegar. Mas como nós sabemos, ele mesmo falou, tudo isso é para a glória de Deus, para que seja reconhecido o poder e a autoridade que Deus tem. Então, o nome de Deus seria glorificado nesse momento, né? Jesus também foi ao encontro do centurião, quando esse lhe pediu para curar o seu servo. Então, toda a história de Jesus mostra sempre que ele era uma pessoa disponível a ajudar, uma pessoa de bom trato, né? De bom ânimo, estava sempre disposto a ajudar alguém. A moderação pode ser mais desafiadora e a mais recompensadora, então, das virtudes. Filipenses capítulo 4, versículo de 5 a 7, nos diz algo muito importante. Isso está ligado, então, uma pessoa de oração é uma pessoa moderada em tudo que faz. Então, tem sempre o equilíbrio, a medida certa, a pitada certa de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz assim: que seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, não são alguns homens, todos os homens devem reconhecer a nossa moderação, pois perto está o Senhor de pessoas, então, moderadas. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pelas súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento,
guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, a moderação tem a ver com as nossas petições, tem a ver, então, com a ansiedade. Pessoas ansiosas não são moderadas. Então, nós precisamos entender que tudo, né, na nossa vida deve ter moderação, deve ter oração, súplica, ações de graça. Isso são coisas que pessoas moderadas fazem. E é importante, então, nós entendermos que é importante o equilíbrio em todas as coisas. Quando nós temos equilíbrio, moderação, então nós temos também a paz de Deus que monta a guarda em nossos corações e guarda, então, as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Pessoas que oram são pessoas moderadas e são pessoas tratáveis em seu pensar, falar e também em seu proceder. Então, hoje são essas duas características da mente de Cristo que nós refletimos: a mente moderada e a mente tratável. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã, com mais duas características numa mente semelhante à de Cristo.